eu tenho X veículos, eu tenho X instrutores, a minha capacidade máxima de atendimento é X alunos por mês, X aulas por mês, né? E adianta você captar mais do que você dá conta de atender? Não. Por quê? Você vai começar a dar barrigada em aluno, aluno não vai conseguir marcar aula, não vai conseguir marcar exame. Apesar de eu já estar fora de autoescola desde 2012, já tem 11 anos que eu não trabalho diretamente em autoescola. Eu tenho parcerias, igual eu tenho com a Shekinah, eu sou o instrutor credenciado pela Shekinah, tenho a minha credencial válida. Se eu precisar de ir lá pegar o carro, treinar, eu faço isso legalmente, está tudo ok. Mas eu não trabalho na autoescola, eu não tenho salário com a autoescola, eu não tenho ganho nenhum com a autoescola, então eu estou falando de forma totalmente imparcial. Autoescola não força a venda de aula, gente. Eu vou falar pela autoescola Shekinah. Conversando em off, olha o que eu descobri. A autoescola Shekinah, ela tem uma análise de capacidade de atendimento. O que é isso? Eu tenho X veículos, eu tenho X instrutores, a minha capacidade máxima de atendimento é X alunos por mês, X aulas por mês, né? E adianta você captar mais do que você dá conta de atender? Não. Por quê? Você vai começar a dar barrigada em aluno, aluno não vai conseguir marcar aula, não vai conseguir marcar exame. E essa é uma reclamação que eu recebo constante nas minhas mídias sociais, no meu e-mail. E depois que a pessoa entra, que viu que ela entrou numa furada, e voltando àquele tempo que a gente vinha tratando, é que ele vai... E agora? A autoescola quer começar a marcar minhas aulas daqui a um mês, daqui 60 dias, já chegou ao absurdo, daqui 90 dias. Como é que tem condição? O aluno terminou o curso teórico, daqui 90 dias ele começa a marcar a aula. E aí fale um pouco mais sobre isso, aí até em relação ao contrato, que é obrigatório por resolução. Quando você fecha um negócio com a autoescola, é obrigatório que um contrato seja firmado entre a autoescola e aluno, cliente, que naquele momento ele é cliente também. E, obviamente, com um contrato por escrito, com todas as cláusulas constando o valor, os serviços que serão prestados. Eu cheguei, inclusive, a escrever um texto, está no nosso blog, Autoescola cobra valores estranhos. Porque isso todo dia chega para mim, mas que valores estranhos é esse? Então a gente vai questionar isso tudo aqui para ver o que a autoescola pode cobrar, o que ela não pode, sobre esse contrato. E essa análise de capacidade que vocês fazem, que para mim é uma demonstração de respeito com o cliente. Porque se você tem capacidade de admitir ali 100 alunos por mês, você sabe disso, e admite 120, 150, você vai dar pancada nos outros depois. Isso é, para mim, para início de conversa, é imoral. Exatamente. Vou fortalecer aqui sobre essa qualidade. Larissa pode dar uma aumentada, uma fortalecida também, porque quando esse cliente chega na autoescola, que ele fecha o contrato conosco, é óbvio, a autoescola, ela depende desses alunos, nós temos uma meta mensal de quantitativo de alunos, porém, esse controle de fluxo que nós temos e que nós evidenciamos na autoescola é justamente para poder minimizar esses impactos. Porque eu estou lidando com um aluno que está chegando na autoescola cheio de expectativas, e a palavra-chave é expectativa, de ser aprovado de primeira, de aprender a dirigir com 20 aulas de direção e etc., de passar com 30 pontos na prova teórica. Então, limitando esse quantitativo a um controle de fluxo, eu consigo evidenciar a qualidade do meu serviço prestado, né? Então, esse serviço que eu vou prestar para esse cliente, para esse aluno em potencial que está conosco, ele vai conseguir ter um direcionamento melhor e maior daquilo que vai ser proposto para ele. Algo, Ronaldo, que eu compartilho de forma global, geral, é a transparência na conversa com o nosso cliente. Legal. Eu costumo dizer, a Larissa está aqui como supervisora de atendimento, que no início, quando nós instituímos essa inovação, de falarmos assim, nossa, vocês falam além. Há uma fala com o nosso cliente, por exemplo, olha, Ronaldo, olha, no caso do Mateuzinho, olha, Mateuzinho, se você for reprovado, existe um aluguel que é cobrado desse veículo, né? Enfim, não gostaria de falar da reprovação. Fala geral. Olha, Matheus, vou compartilhar com você uma fala, né, que não é atrativa de se ouvir, mas eu não posso negligenciar isso. Numa possível reprovação, existe um aluguel que é cobrado, existe as aulas extras, para que você, enquanto cliente, consiga evidenciar no papel as suas economias.
E eu sei que esse aluno, esse cliente nosso, ele está ali, né, trabalhador, aquele salário de forma suada, mensal, e é um investimento, eu não posso negligenciar essa fala, que é um investimento alto, a autoescola. Aí eu recebo esse fluxo de alunos, esse quantitativo de alunos, todos, né, Larissa, vai ser evidenciado no controle de fluxo. Aí eu gentilmente passo, né, para a Larissa essa responsabilidade, e ela brilhantemente, pessoal, consegue fazer esse controle para nós darmos atendimento geral aos nossos alunos. A gente vai fazendo a média, né, do mês, quantas primeiras habilitações estão entrando, porque a gente lida com alunos de todas as categorias. Então, eu tenho aquele de primeira habilitação, Exatamente. que vai ter toda a legislação para percorrer, os que já estão fazendo, já estão fazendo prova para vir aula, tem os de adição, que é mais rápido, mudança de categoria, então tem todo esse controle. E essa fala, né, que o Fernando teve da questão da ser muito evidente, muito claro com as coisas, a gente preza muito isso com o atendimento, muito. com todos o atendimento, toda a equipe, assim, na hora de ter o contato, porque essa questão, principalmente também, esses valores estranhos. O aluno, ele chega ali, o cliente, ele chega, você passa todo aquele orçamento, faz um bom atendimento. Uma das primeiras perguntas, e se eu reprovar? Quanto que custa a reprovação? Aí você tem que explicar. Então, a gente já coloca isso tudo no contrato. Sobre a questão da reprovação, né? Ainda brinca assim, você não vai reprovar não, mas vai que no dia você fica nervoso, acontece de reprovar. Aí tem a questão do aluguel, né? Tem gente que acha meio que assim, nossa, mas cobrar esse valor para dar uma voltinha no dia. Aí eu ainda assemelho muito, falo, você não tem o seguro do seu carro? Que aí no dia a dia você usa, né, para te prevenir que se acontecer alguma coisa, o seguro não cobre. O aluguel é tipo isso, né? A autoescola vai ficar responsável se no dia do exame. Às vezes no carro nem tanto que tem o comando, né? Mas a moto às vezes acontece na motopista. O aluno cai. No momento da prova ali, já vê o aluno cair no quadrado, cai na rampa, danificou o veículo. O aluguel é para isso, para o aluno ficar assim, não, opa, eu tô seguro que eu não vou arcar com nada, né? Então, para a gente se prevenir. Então, isso é tudo explicado, a questão de aluguel, a questão de valores, as aulas, né? Aula extra, se o aluno quiser fazer, mas a gente indica, não é obrigatório, né? Porque, às vezes, a pessoa não quer, fala assim, também não quero investir. Então, fica por sua responsabilidade aí repetir o exame, às vezes ainda não estando preparado, né? Porque acontece muito também. Um dos pontos determinantes na tomada de decisão na hora da pessoa contratar, comprar, adquirir um serviço, um produto, é também o efeito manada. Já ouviram falar disso? Efeito manada é o seguinte, você está fazendo uma viagem, está procurando uma lanchonete para lanchar, um restaurante. Aí você vê um carro ou nenhum, só um cachorro na porta. Aí na hora que você passa, o outro lotado. Isso não, aqui é bom, tem muita gente. E é óbvio que eu fiz aqui exemplo de dois extremos, um lotado e outro vazio. Sim. Mas às vezes entre o que tem um pouco mais de gente e o que tem um pouco menos, você acaba optando pelo que tem mais porque a sua mente te diz que ali é melhor porque tem mais gente. Isso é um equívoco, tá, gente? Isso também é um truque mental que vendedores usam, esse gatilho, é o efeito manada, para poder influenciar a pessoa na tomada de decisão. Então, na hora de escolher uma autoescola, já que a gente está falando de controle de capacidade de atendimento, que é uma coisa que vocês fazem, e eu desconheço a autoescola que faça, tá? Observar isso. Não é que está mais cheia que vai te atender melhor, não. Aliás, a minha experiência, é muito pouco provável que aquela que está mais cheia vai te atender melhor. Exatamente. Então, você não precisa ir na que está vazia, porque também deve ter alguma coisa de errado, né? Sim. Mas também não vai pensando que a que está mais cheia que vai te atender melhor, não. Tá? E que isso não seja critério na hora de você decidir sobre a sua compra. E falando de valores, cara, eu sei que o aluguel do veículo, ele é devido. E quando eu escrevi o texto lá, a autoescola cobra valores estranhos, presta atenção, valores estranhos porque o cliente desconhece. Sim. Mas eu não disse que são valores indevidos. Abra o texto, leia, inclusive os donos de autoescola que criticaram o texto sem ler, que o pessoal hoje em dia tem muita mania de ver o título. Sim. Os donos de autoescola, abram o texto que vocês vão ver que aquele ali é um texto defendendo que vocês são prestadores de serviço e que vocês podem sim cobrar pelos valores que vocês normalmente têm cobrado. A taxa do Detran, em Minas aqui pelo menos, é R$100 e alguns centavos. Um exame de teórico ou prático. A autoescola me cobrou 150. Claro, ela tem o serviço dela. Ela precisa registrar o seu certificado. Sim. E esse registrar num livro de registro. Isso tem que ter controle, tem que ser organizado, sério. Senão dá problema depois. Sim.
Isso tem que ser lançado no sistema do Detran. E para isso você precisa de internet, um profissional que saiba fazer e paciência, porque o sistema do Detran vive dando problema, né? Se você ensinar para o cliente como é que faz, é capaz dele não conseguir, apesar de não ter esse acesso. Para você ter esse acesso, tem uma série de outras coisas. Ele vai emitir essa taxa. Se ele emitir errado e houver qualquer problema no pagamento dessa taxa, é a autoescola que vai se responsabilizar. Toda assessoria por nossa conta. Marca o exame. O Detran costuma mudar a data, o horário, o local. Sim. A autoescola está o tempo todo em contato com o Detran. Então, se mudou, ele já te avisa. A sua prova que era horário tal, vai ser horário tal, o local é tal. Sim. Te fala que documento você tem que levar para você não chegar lá despreparado, que roupa você tem que vestir. Manda um instrutor, fica lá para te acompanhar. Para quê? Isso tudo para que a sua atenção, o seu foco esteja exclusivamente no fazer o exame. Deixa a autoescola fazer o serviço dos arredores. Para isso, ela vai cobrar R$50. Ronaldo, cobre quando você compartilha sobre essa questão em agora, até quando você tocou aqui na questão da vestimenta, né? Eu até fiz, não sei se a câmera pegou aqui na cara, tipo, como que ele sabia disso, né? Por que eu falo isso evidencio? Porque há alunos, por exemplo, que chegam no ato de exame, ele está com uma veste imprópria e ele vai culpar, né, a autoescola, porque a autoescola não me avisou. Assuntos de conduta, enfim, que é uma coisa lógica da pessoa, de entender essa dinâmica. Até nesse cuidado, a autoescola vai ter todo esse parâmetro. Algo muito importante que nós temos hoje é a setorização. Larissa, como supervisora geral de atendimento, porém nós setorizamos para que esse aluno tenha esse atendimento exclusivo. Por acaso, essa setorização teria relação com esse PLI aqui? O PLI. Ou é outra coisa? É outra coisa. Eu ouvi falar que a Shekinah tem um tal de PLI que eu fiquei curioso. E eu vou fortalecer. Depois você fala do PLI. Esse PLI, eu vou falar, pessoal, não saiam daí. Não saio, tá? Não mude de canal, vamos lá. Esse PLI, vou falar. O Mateuzinho, quando foi assinar o contrato de prestação de serviço, eu sei que o contrato é muito grande, as pessoas não vão ler o contrato e etc. Embora, né, seja aí uma responsabilidade nossa, porém, há pontos de interesse no contrato que é sublinhado e que na hora da finalização das tratativas é orientado aos nossos agentes de atendimento de recepção que foque nesses pontos, né? Não que os demais não sejam importantes. Mateuzinho, esses 3 pontos aqui eu quero evidenciar para que você tenha um conhecimento mais claro. Por exemplo, caso você seja aprovado no exame de legislação, exame teórico-técnico, você vai ficar naquela expectativa, na excitação para começar as suas aulas, talvez amanhã. Existe um protocolo de você pagar a sua licença de aprendizagem, de você iniciar o processo, a análise de algo muito importante, Ronaldo, Larissa. Eu falo que o setor de agendamento, todo o setor de agendamento de autoescola, né, os que existem, precisa ter um valor diferenciado, porque todo mundo quer o mesmo horário, o mesmo dia, e todo mundo, eu quero 7 horas da manhã. Quem quer 7 horas da manhã? Mas eu trabalho, todo mundo trabalha. 6 da tarde também, bomba. 100 pessoas quer 7 horas da manhã e 5 mil quer. Vocês nunca pensaram em colocar mais barato nos horários de menor procura e mais caro? Ronaldo, vamos lá. Não é? Não, mas isso que o Ronaldo acabou de compartilhar é uma estratégia de inovação justamente para poder maximizar os horários ociosos. Isso acontece em qualquer segmento de gestão. Não tinha pensado, Larissa, mas você deu uma boa ideia. Quem sabe aí, ó. Não tinha pensado ainda, surgiu, esse insight surgiu agora. O pessoal, o Ronaldo incentivando a escola a cobrar mais caro. Não, Né? cobrar mais barato. Nos horários que tem menos procura, a agenda fica vazia. Isso. Quem quiser fazer naquele horário vai pagar mais barato. Mais ou menos assim, Mateuzinho, você vai começar a sua aula semana que vem. O Mateuzinho recebe esse formulário pela agente de atendimento Westless, excelente. É agente, inclusive, não só agente de atendimento, ela também é psicóloga, né? E ela vai orientar o Mateuzinho, olha, 7 horas da manhã. Se o Mateuzinho só às 7 horas da manhã, óbvio que ele vai ter um tempo maior de espera para iniciar as aulas dele, porém, sempre zelando por esse início, por essa satisfação.